Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto dos bloqueios, das crenças limitantes e dos paradigmas, né? Por que a gente precisa tratar isso no início? Hoje é a última aula que eu falo desse assunto antes de entrar no tema dos hábitos, né? Então o que precisa ficar muito claro? Se a pessoa não tratar isso no início, que é o que está mais profundo, né, no mais íntimo de cada um, o que acontece? A maioria das pessoas, elas tendem a ter um pico de motivação diante de determinado efeito, né, de uma palestra, de um assunto que você ouve, de algo que você conhece. Então você tende a ter aquele pico de motivação para poder fazer determinada coisa, determinado assunto. Você fica naquela garra, naquela euforia, não, eu vou fazer, vou mudar, vou fazer isso. Só que aí quando passa alguns dias e aquela euforia baixa, você não consegue mais dar conta. Porque aí é onde entra o paradigma e aí você começa a se questionar, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu realmente não consigo, eu sou fraco, isso, eu não consigo aprender esse assunto, eu tenho vergonha, as pessoas vão me julgar. E aí é onde é que entra essa questão dos paradigmas. Então por que é tão importante a gente entender isso? Porque a gente precisa romper com esses paradigmas, porque eles vão ficar, né, tentando te convencer o tempo todo, mostrar a sua incapacidade, mostrar que você não pode, mostrar que você é fraco, mostrar que as pessoas vão te julgar, mostrar seus defeitos, mostrar isso, mostrar aquilo. Então, o grande objetivo dos bloqueios dos paradigmas é esse o tempo todo, que é um sistema de defesa do seu cérebro. Você precisa entender isso. É como se fosse uma forma que ele está tentando te convencer para você economizar energia e você não se expor novamente diante de determinado assunto, diante de uma situação que veio às vezes te trazer um pouco de vergonha, de insegurança. Então ele traz esses paradigmas para você se travar e você não progredir naquela situação. Então é aí onde entra, toda vez que você identificar que o seu cérebro ele está tentando te segurar para você não progredir em determinada área, o primeiro caminho que você precisa entender é o que eu posso criar de via alternativa para poder quebrar esse paradigma. Um exemplo muito claro, as pessoas elas tendem muito a ter um bloqueio de aprovação social. Como é que funciona? Toda vez que você quer fazer alguma coisa, você fica com receio do que as pessoas vão pensar de você a respeito daquilo. Isso é um bloqueio chamado de aprovação social. Ou seja, você fica limitando as suas atitudes por conta do receio e do julgamento das pessoas diante daquela sua atitude. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, é gravar vídeos nos stories, gravar vídeo no celular. Tem gente que tem muito conteúdo, tem muita dica boa para falar, mas não fala. Por quê? Porque fica com medo de quando gravar, ser julgada por as pessoas que estão ali, acompanhando ela nas redes sociais, e isso trava ela. Então, isso é um bloqueio, né? Com relação à aprovação social, ou seja, impede de uma pessoa progredir porque ela está com receio do que os outros vão pensar dela. Então, com base nisso, a gente precisa primeiro começar a criar uma série de autojustificativas para você mesmo se convencer de que você não precisa da aprovação social dessas pessoas, né? Ao menos que seja uma pessoa que de fato importa para você, às vezes seu pai, às vezes sua mãe, não sei, às vezes seu marido, mas eu digo para você, quem mais importa é Deus. Então, se ele não tiver nada contra o que você estiver fazendo, eu tenho certeza que a opinião de mais ninguém pode ser tão relevante quanto, né? Mas não sendo também ignorante com as pessoas, mas o que vocês precisam levar em consideração? Até que ponto essas pessoas vão ficar interferindo na sua vida indiretamente? Você precisa tomar uma decisão e quebrar esse paradigma. E esse paradigma ele só é quebrado mediante a um posicionamento seu de enfrentar aquele medo. Então, mesmo o vídeo não sendo legal, mesmo você gravando com um celular sem qualidade, mesmo isso, mesmo aquilo, mesmo às vezes sua expressão, você não sabendo falar, não importa. Você tem que ir lá e romper com aquele paradigma. E aí você vai gravar uma vez, vai vir aquela vontade de você apagar, de você desistir, de você achar que está ruim. Aí você tem que persistir, deixa o vídeo lá, grava, posta. E aí você vai a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a cinco. E aí vai. Até você romper com aquele paradigma, seu cérebro vai começar a entender, opa, isso não é mais uma situação de risco. E aí ele começa a desfazer aquele paradigma, né, aquela crença limitante que você tinha, e começa a criar uma crença fortalecedora, ou seja, onde aquilo não te limita mais, onde aquilo agora te ajuda a você progredir. Então é nessa linha que você precisa agora começar a identificar como que está o seu comportamento aí dentro da sua mente, como é que estão esses questionamentos aí dentro, como é que você está lidando com eles e o que é que você pode mudar de atitudes para poder romper com esses paradigmas. Entenda, muitas dessas coisas estão apenas na sua mente e você precisa quebrar isso.
E o primeiro passo é: tenha atitudes contrárias aos bloqueios que estão vindo sobre você. Toda vez que você identificar que tem um bloqueio querendo te travar, você precisa ter coragem, ir lá e agir. Agir com a coragem, vir aquela ira, aquela coragem para te dar força. E eu vou fazer mesmo assim, vai lá e faz. Porque isso vai te ajudar a você romper. E não pense que vai ser de primeira, vai vir a segunda, a terceira, a quarta, até que aquilo vai se criar uma nova trilha neural e você agora vai se acostumar com aquela nova atitude. Então, por que é importante a gente tratar isso antes? Porque quando a gente começa a falar aqui dos hábitos, você vai precisar entender esses questionamentos que vai vir sobre você, para você analisar até a sua própria forma de pensar e os seus comportamentos, para a gente começar esse processo aí de transformação e vivenciar hábitos que vai te trazer, te formar, né? Uma pessoa altamente eficaz, altamente próspera, altamente produtiva em tudo aquilo que você faz, nos seus relacionamentos, em tudo, tá bom? Fica aí a dica de hoje, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Se esse vídeo tem abençoado, tem ajudado você de alguma forma, deixa aí o seu comentário, a sua curtida e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Valeu, meu povo, Deus abençoe.